dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Trabalhemos também, e diz assim: E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos 14, 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da boa nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhe aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos estender-lhe a grandiosa missão. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pela psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Esta feita, ele faz aqui uma reflexão das palavras dos Atos dos Apóstolos, em que ele convida para que trabalhemos. E nessa exposição ele nos mostra que os grandes vultos do Evangelho não começaram grande, começaram pequeno, começaram vacilantes, começaram negando, começaram perseguindo, mas cada um a seu tempo, a seu modo, se dispôs a vencer a si próprio, se dispôs a lutar contra si mesmo para que pudesse vencer e caminhar na senda do Cristo.
Essa é a realidade. Nós aqui estamos buscando simplesmente o crescimento espiritual. As dores, as agonias, as tristezas, as angústias, tudo isso fazem parte desse caminho. Tudo isso são lições para que nós possamos aprender e nos moldar no sentido do nosso crescimento espiritual. Em realidade, nós não gostamos de sofrer, mas sem o sofrimento, nós não vamos nos transformar, nós não vamos nos modificar por dentro. Nós ainda estaremos presos às nossas convicções materiais, nós ainda estaremos buscando equacionar o sentido do ensinamento do Cristo com os nossos desejos da vida material. E as duas coisas não cabem no mesmo pacote, porque o mesmo Cristo disse lá atrás, quando aqui esteve caminhando sobre esta terra: não podeis servir a Deus e a Mamon. É como se estivéssemos com um pé em cada barco. E quando estes barcos começarem a se movimentar, por certo, nós teremos que escolher um lado, ou seja, qual barco nós deveremos seguir, ou cair na água. Então, meus irmãos, é exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos caminhando na nossa jornada como se estivéssemos com um pé em cada barco, querendo as glórias e as benesses da luz que Jesus veio aqui nos ensinar, ao mesmo tempo que nós queremos também os prazeres, as alegrias das coisas materiais. Não dá para conciliar as duas coisas. Ou nós seguimos Jesus, ou nós vivemos as coisas da matéria. O que não dá é para ficar vacilando. O que não dá é para tentar mistificar o ensinamento de Jesus como se fosse uma coisa normal, para que pudéssemos assim acalmar a nossa consciência quanto à nossa atitude de querer fazer as duas coisas. O nosso desvelo com as coisas do Espírito nos leva a sofrimento, nos leva à tristeza, à angústia. Porque tudo aquilo que é da matéria nos prende aqui. E isso nos traz dor e sofrimento, porque nós não somos daqui. Nós fazemos daqui um fim, quando aqui é um meio. Ou seja, nós aqui estamos para aprender. E nós queremos fazer daqui um fim, ou seja, a culminância dos nossos prazeres nos levando à felicidade. Como o nosso corpo, esta felicidade também é perecível, é efêmera, ela acaba. Então, seguramente nós estamos no barco errado. Porque se nós não escolhermos o barco do crescimento espiritual, da elevação espiritual, da vida espiritual, que é a nossa realidade maior, nós estaremos desperdiçando o nosso tempo, desperdiçando oportunidades e, com isso, causando mais dor e sofrimento para as vidas futuras. Porque teremos outras vidas. Qualquer que seja a condição que nós passemos nessa vida, nós teremos outras. As consequências das nossas escolhas ruins virão na próxima jornada. E se essa já está complicada, imagina a próxima, já acrescida dos débitos ou das consequências
advindas das escolhas atuais. Às vezes, nós achamos que temos apenas essa vida. Ledo engano. Apesar das outras religiões afiançarem que Deus estará nos recebendo ali, depois que a gente fechar os olhos para este mundo, a coisa não é bem assim. Porque basta um estudo mais profundo dos evangelhos para se chegar a essa conclusão. Aliás, não precisa ir muito longe. O próprio Cristo disse lá para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Essa afirmação categórica é mais do que suficiente para a gente compreender que nós temos sim uma vida pós-túmulo. E nós devemos cuidar muito bem daquilo que nós fazemos aqui para não comprometer esta vida pós-túmulo, ou seja, a vida do mundo espiritual. Quando a gente avizinha-se da morte, a gente fica destemperado, com medo. E por que tem medo? Porque não conhece. Todos nós temos medo do desconhecido. E quando nós não conhecemos, nós deveríamos buscar conhecer, buscar entender, buscar compreender, para que pudéssemos ter a serenidade para buscar essa passagem e aproveitar, sobretudo, a nossa vida espiritual, que é a verdadeira vida, uma vez que o espírito não morre. Apenas o corpo físico tem essa condição passageira. Mesmo porque ele é o nosso suporte para que nós possamos viver aqui no plano material e desfrutarmos das oportunidades que Deus nos concede para que nós possamos crescer e evoluir. Então, meus irmãos, a pergunta que fica: em qual barco nós vamos seguir? A escolha é feita, resta-nos trabalhar para que nós possamos merecer condições futuras melhores do que aquelas que temos hoje. O que nós podemos fazer é seguir com a fé em Deus, com a fé nos ensinamentos de Jesus, e lembremos, como nosso irmão diz aqui, o respeito aos nossos vultos, que deram o seu testemunho de crescimento, de aprendizado, de elevação. Mas só ficar com a idolatria a eles não resolve nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Baseado naquilo que eles fizeram, façamos a nossa. Era isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem, nos fortaleçam, para que possamos estarmos atentos às nossas escolhas, para que possamos escolher corretamente e, com isso, ganharmos condições futuras melhores. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos iluminem e nos fortaleçam, hoje e sempre. Que assim seja.